Então, beleza. Pessoal, boa tarde. Agora já comecei a gravação. A gente já tinha uns minutos que a gente estava conversando aqui, mas agora realmente já está gravando. Seguinte, eu vou começar falando algumas coisas mais gerais. Depois eu volto no slide, falo dos exercícios e tudo. Mas eu queria explicar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, o que acontece? Sempre que eu disponibilizar um exercício para vocês, vocês têm uma semana para fazer esse exercício. Independente do dia que eu disponibilizar, tá? Não precisem ficar preocupados com, se eu coloquei ele na terça, se eu coloquei ele na quarta, se eu coloquei na quinta, no domingo, não interessa, tá? Então é sempre uma semana. Então se eu disponibilizar o exercício na quarta-feira, você pode entregar ele até quarta-feira da semana que vem. Tá? Se eu colocar ele na quinta, até quinta-feira da semana que vem. A única exceção é a última semana. Então, a última semana eu vou fazer todo um esforço para disponibilizar ele bem no iníciozinho da semana. Por quê? Eu quero que vocês entreguem até o domingo, tá? Porque eu não quero que passe nenhuma atividade para o outro módulo, tá? Na verdade é o módulo 1, mas para o grupo 2, para não atrapalhar nenhum professor, e acho que está errado também, né? Se eu tenho aqui o meu tempo do módulo, eu tenho que fazer as coisas todas dentro desse tempo aqui. Então, com exceção da última semana, que independente do dia da postagem, ele vai terminar no domingo, tá? É sempre uma semana, então não precisa preocupar. Professor, você não, é terça-feira e você não postou, é quarta-feira e você não postou. Não precisa preocupar. Uma semana depois que eu postar, tá bom? Então, esse carinha aqui, ó, dia 20, deixa eu dar uma olhada aqui na data. Então, se eu coloquei ele dia 20, é porque provavelmente eu postei ele no dia 13, tá? Então, eu não tenho nem certeza disso, mas é quase certo que eu tenha feito isso aí. Deixa eu ver se tem a data aqui. Não, postado no dia 12. Deve ter sido 12 no finalzinho do dia, tá bom? Outra coisa. Já coloquei os slides da aula 2, das aulas 2 e 3 aqui. Não teve atualização com relação ao ano passado. Então, se você entrar aqui no Git, aula 2 e 3 continuam de 7 meses atrás, tá? Porque eu revi os slides e não vi nem necessidade de alteração em nenhum deles. Tá? Então, mesmo estando aqui 7 meses atrás, a aula 2 e 3, que está no Git e que também foi postada aqui no Classroom, já estão atualizadas. Tá? Eu vou fazer as aulas dele gravadas, igual eu fiz da aula 1, ainda não está disponível. E aí, na hora que eu fizer da aula 2, no final da aula 2 tem o exercício. Então, a partir do momento que eu postar a aula 2, que não é postar o slide, postar a aula. Então, a partir do momento que eu postar a aula 2, uma semana depois para entregar as atividades. Postei a aula 3, uma semana depois para entregar as atividades. Tá bom? Então, não preciso ficar muito preocupado com a data, se eu postei na terça, se eu postei na quarta, que não é esse o objetivo, assim, tem que entregar sempre até segunda, tá bom? Vamos lá. Já falei do canal, né? Isso eu já tinha falado, acabei de mostrar o Git aqui de novo. Algumas pessoas já vieram me perguntar sobre o Visual Studio. A partir de semana que vem, a gente começa a ver o Visual Studio. Então, para a aula 1, 2 e 3, o Visual Studio é completamente desnecessário. Se vocês tiverem iniciado o processo de instalação e tudo aí, beleza, você já está adiantando. Mas, por enquanto, não precisa tentar fazer nada. Não é para fazer algoritmo, tentar fazer fluxograma, tentar fazer nada no Visual Studio, tá? Como ver o código colorido no Notepad++, eu vou mostrar aqui agora, no iniciozinho da aula, né? Para eu poder fazer os exercícios no finalzinho dela, tá bom? E aí eu vou mostrar um negócio do Git aqui também. Você vai explicar o que é para marcar na instalação? Então, Bernardo, eu falei isso na aula passada. O que acontece? O meu Visual Studio ele já está instalado aqui. E já tem muito tempo que está instalado. Não precisa marcar tudo, viu, Rafael? A única coisa que eu tenho certeza que precisa ser marcado é que você precisa marcar lá para construir aplicações C++ para desktop. Eu não sei qual que é o texto que está no instalador,
porque o texto pode ter mudado da versão 2015, 2017, 2019. Então, o texto em si que está lá, eu não sei exatamente qual que é. Mas é desenvolvimento de C++ para desktop. Essa opção tem que estar marcada para que você consiga criar um projeto. Tá? Então, se você instalou o Visual Studio e não marcou essa opção, vai lá no adicionar e remover programas, modifica a instalação e adiciona esse tópicozinho, tá bom? É só isso que precisa para poder usar o Visual Studio com C++, tá bom? Aqui, ó, vamos lá. Primeira coisa, como ver o código colorido no Notepad++? Eu vou fazer isso aqui no início da aula, porque eu recebi alguns e-mails com dúvida, e eu vou usar o código colorido hoje durante a aula. Então, eu já vou começar fazendo esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Tutorial de como colocar o Notepad++. Esse link aqui eu acho que está quebrado, não tenho certeza. Deixa eu conferir. Não está quebrado. Então, perfeito. Você pode baixar esse arquivo aqui se você quiser. E aqui é a explicação. Então, o que acontece? Vai ter uma pequena mudança no menu aqui, mas coisa muito, muito, muito simples. Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Vou abrir aqui o meu Notepad. Você já fez o processo de instalação, né? Então, instalei, next. Pronto, tem aqui o Notepad instalado. Então, vou abrir ele aqui, ó. Pronto, abri. Aqui, iniciado o meu Notepad++. No de vocês, não vai ter essa opção algoritmos aqui. Porque o meu eu já instalei, mas o de vocês não vai ter. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar esse arquivo aqui. Vou colocar no meu desktop aqui, tá? Eu só não consegui baixar como XML, por isso não deu certo. Ah, tá, beleza. Mas tem tanto aqui quanto no Git, eu vou mostrar no Git também como é que baixa. E se o pessoal já te ajudou no Discord, beleza. Tá, mas de qualquer forma, acabei de baixar o arquivo aqui. Coloquei no desktop. Tá? Você pode salvar onde você quiser. E aí eu vou seguir esse tutorial aqui, ó, só para mostrar para vocês que o tutorial funciona. Então vamos lá. Como instalar essa linguagem? Vá no menu Language, Define Your Language. Então vamos lá aqui, ó. Language. Aí o que acontece? Essa opção Define Your Language aqui, ela não faz parte mais desse nível do menu. Mas está facilmente entendível aqui, ó, que ele está aqui dentro. Tá? Então, teve alteração no Notepad desde o momento que eu fiz esse tutorial, mas é facinho de ver que está aqui, tá? Então, você clica aqui em Define Your Language, depois vai em Import, tá? Eu estou seguindo o tutorial, aqui embaixo está a explicação. Vai em Import, eu salvei na área de trabalho, então aqui, ó, algoritmos.notepad pp de plus, de mais. Pronto, olha lá, importado com sucesso. A partir do momento que eu importei, ele passa a ficar disponível aqui. No caso, como o meu já estava instalado, então não alterou nada. Mas é só isso que precisa fazer. E aí eu vou fazer aqui um início só para vocês entenderem como que troca a linguagem. Porque quando você abre um novo documento, o Notepad++ ele não sabe que linguagem que você vai trabalhar. Ele infere a linguagem baseado na extensão do arquivo. Então, se você abrir um arquivo .c, ele vai assumir que você está na linguagem C. Se você abrir um arquivo .java, ele vai assumir que a linguagem é Java. Se você abrir um .txt, ele vai assumir que é texto. Se você abrir um .py, ele vai assumir que é Py, tá? E aí o que acontece? Eu associei nesse algoritmos, eu associei o ponto ALG de algoritmos. Então, se você salvar o seu arquivo como ponto ALG e abrir no Notepad++, ele já vai abrir colorido. Ah, então, aqui, ó, vou pegar esse arquivo aqui
Vou colocar um início aqui e fim, só para mostrar para vocês. Não está colorido. Vou salvar. Vou salvar no meu desktop aqui. Ó, e vou colocar aqui, ó, teste.alg. Pode ser TXT? Pode, não tem nenhum problema. Eu só estou mostrando para vocês que se você colocar .alg, o Notepad++ vai associar com a linguagem de algoritmos. Pronto. Tá vendo? Então agora ele já ficou colorido. Deixa eu dar um Enter aqui. Pronto. Ali, ó. Início e fim. Então ele já sabe que está na linguagem de algoritmos. Se eu voltar aqui, ó, para Normal Text, tá vendo? Voltou a não ficar colorido. Se eu escolher um outro aqui, ó, por exemplo, C, tá vendo? É outra coisa. Ah, e se eu escolher Java? Cadê? Tá vendo? Outra coisa. Então, para poder ficar coloridinho do jeito que eu postei para vocês, você escolhe algoritmos aqui. Tá bom? Vamos lá. Aí tem a versão 795. 795 é o quê? Do Notepad++? A minha é a 795, tá atualizado, tá vendo? A versão não importa muito, não. A única coisa é que deu um alterado aqui no menu, mas a 795 funciona belezinha. A vantagem do Visual G é que ele compila o programa, sim. Eu falei com vocês que não é necessário, mas é uma coisa bacana. Tá? Se você quiser usar, beleza. Precisa compilar agora? Não. Gente, vocês que usam Notepad++, a cor do escreva e imprime é qual? Eu coloquei um roxinho, tá? Eu não... Sei lá, de repente a pessoa não enxerga roxo, né? Mas eu, na hora que eu escolhi a cor, eu escolhi como roxo. Então vamos ver aqui, ó. Escreve, tá vendo? É roxo. E imprime também é roxo, tá bom? O pessoal já tinha escrito aqui embaixo que é roxo, tá? Às vezes vocês vão respondendo as coisas, mas é porque eu vou tentando ler o chat aqui na ordem, tá? Então vocês já responderam e eu acabei falando aqui também. Então é esse meio roxo aqui, tá bom? Sempre tem que escrever um início e fim quando cria um código. Sempre. Quando você começar a programar em C, você vai ver que você tem que seguir umas outras regras, tá? Então isso aqui, ó, você não sabe onde que está começando e terminando o seu algoritmo. Bom, mas não precisa preocupar não. Então agora que vocês já sabem como que instala a linguagem no Notepad++, acho que tá tranquilo. Lucas, na hora que chegar na aula de C, que é semana que vem, aí isso aí vai ficar tranquilinho para você, tá bom? É uma função específica que precisa. Aí eu vou explicar direitinho. Não consegui fazer o meu ficar colorido, mesmo seguindo o tutorial. Então, Bernardo, aí eu não sei exatamente o que você está fazendo. Eu mostrei para você, seguindo esses passos aqui, dá certo, assim, comigo sempre deu, né? Afinal de contas, quem fez esse tutorial e quem fez a linguagem que eu disponibilizei fui eu. Então, na hora que eu estava escrevendo esse negócio aqui, estava dando certo. E agora eu acabei de fazer aqui, deu certo também. Tem sempre que colocar... Não, então, na hora que você estiver escrevendo no papel, tá, Bernardo? É porque é o seguinte, como que eu sei que início é uma palavra reservada ou se é o comando início? Teoricamente, eu não posso fazer um comando com a palavra-chave. Deixa eu colorir aqui, tá bom? Não posso. Só que no papel, você não colore, né? Igual tá aqui, ó, tá vendo? O início aqui tá de azul. E aí, na hora que você coloca um comando, tipo escreve, ele ficou roxinho. Então, você consegue diferenciar se é uma palavra-chave ou se é um comando pela cor. Só que no papel, não tem como você fazer isso. A menos que você use caneta colorida, né? Lápis colorido. Mas eu estou assumindo que você está escrevendo de lapiseira, caneta, uma única cor, claro. Então, como que você faz para diferenciar a palavra-chave? Você marca ela, entendeu? Então, aqui, ó, vocês podem ver que não tem sublinhado, que não tem necessidade, porque eu já coloquei todas as palavras-chave de azul, tá bom? Então, é por conta disso. Mas no papel, aí você põe o sublinhado, igual aqui, ó. Aqui não tem cor, quer ver, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tem cor.
Então, a Virgínia ou o João, que eu não sei exatamente quem fez esse slide aqui, eles marcaram a palavra, tá vendo? Deixa eu abrir um outro algoritmo aqui, ó, tá vendo? Ó? Início é uma palavra-chave, tá vendo que tá tudo preto? Se fosse aqui no meu, estaria colorido. Então, eu não marco as palavras, porque a cor dela já define se ela é palavra-chave ou não. Aqui, como está tudo preto, então ela marcou esse, marcou, porque todos esses aqui são palavras reservadas. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês uma coisa do Git aqui, ó. Porque não é todo mundo que está familiarizado com o Git, na verdade é a minoria que está familiarizado com o Git. Deixa eu abrir aqui. O que é o Git? Ele é um repositório, tá? Para a gente fazer controle de versões dos arquivos. Então, toda vez que o meu arquivo ele é enviado aqui para esse repositório, ele é marcado com uma versão e um comentário. Então, cada comentário desse aqui tem a ver com a explicação do momento que eu enviei esse arquivo para o repositório. Então, quando eu clico aqui, ó, eu sei exatamente tudo o que aconteceu. O que foi adicionado, o que foi removido, alterado e por aí vai. Então, o Git ele serve para que você faça esse controle de versão. Como que a gente usa isso aqui? Tá? Que vocês não vão usar. Você instala um programinha no computador de vocês, que é um cliente, e esse cliente conecta aqui no repositório e você envia, baixa arquivo, sincroniza, coloca os comentários e por aí vai. Como não tem necessidade de vocês fazerem isso nesse momento, se você entrar numa pasta, vocês vão ver que esse botão verde aqui ele vai desaparecer. Quer ver? Ó? Tá vendo? Não tem. Então é como se você não pudesse mais baixar os arquivos. Então vamos supor que eu venho aqui em extras, quero baixar esse arquivo aqui. Tá vendo? Não tem como você baixar esse arquivo. Tá vendo? Não existe mais a opção de baixar. E se você copiar isso daqui, ele vai com um tanto de bobagem junto, porque afinal de contas, a forma como ele está sendo apresentado aqui na tela é uma forma colorida, com syntax highlight, né, que é assim para marcar as coisas de verde, roxo, azul e por aí vai. Então, dependendo do lugar que você colar, ele vai todo bagunçado. Então, duas soluções. Ou você clica em RAW, tá? Porque quando você clicar em RAW, você vai ver o arquivo exatamente da forma como ele foi enviado. Então, ou você clica aqui em RAW, tá vendo? Agora não tem interface colorida. Aí você copia e cola onde você quiser, tipo aqui, ó. E salva como XML, que eu não recomendo, tá? Mas é uma possibilidade, tá bom? E a outra possibilidade é o seguinte. Na raiz do repositório, os repositórios, na raiz do repositório, tem um code aqui. Quando você clica em code, você tem a opção de clonar esse repositório. Então, clonar esse repositório, você precisa do programa para ele poder baixar tudo, ou então você clica em download zip. E aí ele vai baixar tudo que está aqui dentro. Vai vir o que você não quer? Sim, tá? Porque a interface do Git não é para você ficar baixando um ou outro arquivinho. É para você fazer parte daquele repositório, clonar e pegar tudo que está lá dentro. Então, ou você pega tudo, igual eu acabei de falar, você clica aqui em Download Zip, e aí ele vai pegar tudo, tá? Igual está aqui, ó. Ou você vai num determinado arquivo específico. Ah, vamos supor, eu quero uma solução do exercício, esse aqui. Clico em RAW, copio ele, colo, tá vendo? E ele fica colorido, tá bom? Então é só para mostrar para vocês aqui um pouquinho do Git. À medida que vocês forem caminhando no curso, o Git vai passar a ser utilizado com mais frequência, tá? Então, em outras disciplinas, tem controle de versão. Aqui, para mim, não. Você salva o arquivo no desktop, onde você quiser,
e submete no Classroom. Então, algumas pessoas me enviaram por e-mail, eu já tinha até falado na aula passada. Nada de e-mail com exercício, tá? Você sempre vai enviar no Classroom. Beleza? Agora deixa eu ler aqui os comentários, vamos ver. Professor, na linha pro cálculo precisa colocar ponto e vírgula no final? Sim, sempre precisa. O que termina um comando é justamente o ponto e vírgula, tá? Lucas, é que escreveu com a letra errada, mas tá na cara que é o professor, não a professora. Não precisa se preocupar com isso, não. Ponto e vírgula sempre no final. Vamos ver aqui, ó. Depende, Vitória. Em JS, o que será esse JS que ele falou aqui de JavaScript? Não sei o que o Bernardo estava querendo falar aqui. JavaScript, tá? É porque assim, o assunto de JavaScript não tá nem perto da gente tocar, tá? Então assim, é porque você já tem algum conhecimento e tudo, mas evita de ficar usando essas coisas demais para frente do curso, porque você deixa a pessoa mais confusa ainda, sabe? A pessoa não sabe nem ainda o que é algoritmo, quem dirá o que é JavaScript, sabe? Principalmente com a sigla JS. A pessoa que é programador, ela bate o olho em JS e fala assim, deve ser JavaScript. Mas como aqui a gente está num contexto que é tão inicial, poderia nem ser JavaScript, sabe? Então, assim, eu entendi, beleza, mas vamos lá, deixa eu continuar lendo aqui. Depende, Vitória. Em JavaScript, creio que sim. Mas em algoritmo eu nunca usei e sempre deu certo. Então, aqui sempre dá certo porque você pode escrever qualquer coisa, né? Não vai rodar mesmo? Então, se eu quiser não colocar ponto e vírgula, vai funcionar, porque não vai rodar. Queria saber para o algoritmo e para o VS Code. Sempre com ponto e vírgula, tá? Acostume a usar ponto e vírgula porque ele é utilizado na maioria das linguagens de programação. Não são todas, mas ele é utilizado na grande maioria das linguagens de programação. Então, terminou um comando, ponto e vírgula. Tá bom? Vamos ver aqui. Pois é, Guilherme. Assim, essas coisas, JavaScript, usar Python, usar Git, essas coisas, eu acho que a gente está tão no início aqui agora que a gente tem dificuldades muito simples, assim, não muito simples, mas muito iniciais, sabe? Eu não sei ainda como configura um XML, eu não sei como começa uma linguagem e tudo, então a gente citar de uma coisa lá da frente eu acho complicado. Para mim, é duas coisas que eu acho que prejudica demais o aprendizado, na minha opinião. Então eu tento não fazer. É ficar falando muito de coisa lá do futuro, quando a gente sabe negócio. Às vezes alguém me pergunta e eu dou uma comentada, mas eu não trago isso na aula. E outra coisa é exemplo que não funciona. Nossa, exemplo que não funciona para mim é a morte. A pessoa não está nem sabendo começar, aí ela vai seguir o exemplo já não funciona. Então o cara já perde a motivação total de continuar ali na hora, sabe? Então eu sempre tento fazer as coisas com bastante carinho. Testo e tudo para garantir que na hora que a pessoa segue aquele negócio ali, vai dar certo, sabe? Porque, sei lá, eu já apanhei bastante desse negócio. Você tá lá começando o negócio e você gente, nunca mexi com isso aqui. Vou mexer com Unity, por exemplo. Que é um negócio que vocês vão ver lá no terceiro ano. O negócio não é trivial. Não é trivial de começar, sabe? Aí você vai lá assistir a primeira aula do cara, tem já dá tudo errado. Aí você vai falar, não, já nem quero começar com isso aqui não, sabe? Então, eu tento evitar isso aí um pouquinho, tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, isso aqui eu acho que eu já respondi. Já falei do Git. Outra coisa que eu quero falar, do formulário de participação. Vou mostrar para vocês a interface que eu tenho e como que eu uso essa interface, tá bom? Então, olha só. Quando vocês respondem o questionário, isso aqui é o que vocês veem. Tá? Não no modo de edição, né, porque o modo de edição é só para mim. Mas isso aqui é o que vocês veem. E isso aqui é o que me interessa. Então, quem respondeu? Tá aqui o e-mail de todo mundo que respondeu. Isso me interessa? Não. Tá? Isso aqui é só para controle de quem
tá preenchendo o formulário para contar a frequência, tá bom? Mas isso aqui não me interessa em nada. Número de matrícula não interessa em nada. Isso aqui, a ideia é que à medida que o curso vai acontecendo e as aulas acontecendo, isso aqui tende a ficar uma pizza bem dividida. Então, se a gente teve 8 aulas e tudo caminha adequadamente, a ideia é que a mesma quantidade de pessoas assistam as mesmas aulas. Então, isso aqui, a tendência é ficar bem próximo de uma pizza. Tá? Pelo menos é o que eu gostaria que acontecesse. Não é bem a realidade, mas é o que eu gostaria que acontecesse. Mas isso aqui, para mim, também não interessa. Vou mostrar para vocês o que interessa. Tá? Isso daqui é que hora que você realizou a atividade. Isso aqui é mais para fins estatísticos, para informar para a escola. Para mim, se você quiser assistir a aula 10 da noite, 2 da manhã, 7 da manhã, 9, é com vocês. Para mim não faz a menor diferença. Eu acho que a aula síncrona é interessante porque é o momento para você tirar dúvida. Então, é interessante que você esteja aqui durante as aulas síncronas. Aí a aula que não é síncrona, ou então não pude assistir a aula síncrona, assiste a hora que você quiser. Mas isso aqui é mais estatístico, tá bom? Para saber se vocês estão trabalhando muito de madrugada ou não. Quanto tempo você gastou, né? Para realizar, que você ficou engajado participando daquela atividade, estatístico. Isso aqui também, para eu poder saber se vocês estão gostando, se eu estou dando a aula da forma como vocês gostariam, né, se foi adequado, o seu conhecimento sobre o assunto após realizar a atividade. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque o que acontece? Sempre que eu dou uma aula, eu parto do pressuposto que até aquele assunto você já viu, mas aquele assunto não. Então, se chegar depois da aula e você ficou mais confuso do que antes, a coisa está complicada, sabe? Então, a ideia é que o seu conhecimento aumente, tá? Então, assim, sobre o seu conhecimento do assunto. Então a minha aula hoje foi de estrutura de repetição. Então, eu estou assumindo que até o início da aula você não sabe nada de estrutura de repetição. Aí você assistiu a aula de estrutura de repetição. E falou assim, aí, como que eu me sinto? Qual que é o sentimento que eu tenho sobre o meu conteúdo de estrutura de repetição? Eu fui lá, fiz os exercícios, eu consegui fazer todos, eu senti dificuldade em um, eu senti dificuldade em todos, aí eu venho e avalio. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, não precisa ser assim, eu acabei de assistir a aula, eu tenho que ter entendido tudo. Não, vá lá, faz os exercícios, tenta fazer as coisas. Tá? E o seguinte, a parte que me interessa é essa aqui. Ó. Cada pessoa que respondeu é uma linha dessas. Mas eu não quero nem saber quem foi a pessoa que escreveu isso aqui. Eu só estou interessado no comentário da pessoa. Então, se a pessoa quiser me detonar aqui, se quiser fazer elogio, quiser fazer uma crítica, qualquer coisa, é isso que eu estou interessado, tá bom? Então, mesmo que eu tenha a possibilidade de saber quem foi que deu cada uma dessas respostas, eu não olho. É uma questão de... Eu não sei nem qual que é a palavra agora, mas é assim, se eu falar que não olho e passar a olhar, não é legal, sabe? E aí vocês perdem a possibilidade de fazer o comentário de forma anônima, como eu gostaria que fosse. Então, mesmo confidencialidade, pode ser essa palavra aí também. Então é o seguinte, o formulário, ele tem o registro dele, tá bom? Ou privacidade, a palavra privacidade também é boa. Então, tem o registro dele para você registrar a aula, para eu saber que está naquele contexto daquela aula e tudo, mas eu não olho quem foi que, ou anonimato também é uma boa palavra. Então, eu não olho quem foi que deu essas respostas, mas eu sempre olho as respostas para saber o que é que a pessoa está comentando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aula de introdução, ainda não tem nada para falar, tirou minhas dúvidas, beleza. Achei o Google Meet mais prático. Então, com certeza, essa pessoa viu o Meet em outra aula, que não comigo, que eu não usei o Google Meet. Já comentei também por que eu uso o outro, tá?
Então aqui, adorei a apresentação, consegui entender o que o professor estava dizendo, foi ótimo, aula boa, professor divertido, tem boas expectativas, me senti meio perdido com algumas coisas, então não tem problema a pessoa se sentir meio perdido, as coisas vão clareando à medida que as aulas forem acontecendo, tá? Então não se preocupe com isso. Ótima aula, excelente explicação, achei a aula bem esclarecedora, gostei muito desse encontro, acho que poderia ter sido mostrado passo a passo como fazer as instalações. Então, as instalações é next, né? A, a do C++, do Visual Studio, eu falei qual que é a opção para a pessoa marcar. E tutorial de instalar programa é o que mais tem disponível aí, sabe? Eu não sei se cabe eu fazer um vídeo mostrando passo a passo da instalação do Visual Studio. Ou passo a passo da instalação do Notepad++. É só avançar, avançar, avançar e pronto. E no caso do Visual Studio, marcar aquela opção de desenvolvimento C++. Tá? Mas se de toda maneira, eu não consegui fazer de jeito nenhum, aí a gente dá um jeito, a gente faz alguma coisa, tá bom? Não tenho experiência com programação, eu espero que não tenha. Não é requisito nenhum, eu não estou assumindo que ninguém saiba alguma coisa, então não precisa preocupar. Então ainda estou meio confuso na matéria, beleza, não pude assistir a aula ao vivo, fiquei um pouco assustado com tudo que terei que aprender do zero, mas é do zero mesmo, tá bom? Não precisa preocupar com isso. Senhor está no céu, tá? Não precisa me chamar de senhor, não. Eu acho que isso aqui, apesar de ser um pronome de tratamento, respeitoso, inclusive, eu acho que isso aqui distancia as pessoas. Tá? Eu não gosto dessa palavra. Na verdade, eu não gosto de pronomes de tratamento de uma maneira geral, mesmo que ele esteja na língua portuguesa. Não é errado usar. Mas eu acho que isso distancia as pessoas. E eu não quero ficar distante de vocês, tá bom? Então, assim, não precisa me chamar de senhor, não, que, sabe, fica parecendo que eu sou outra entidade. E não, tá bom? Então, assim, se você está em dúvida, ó como que eu costumo fazer. Eu simplesmente deixo oculto. Então, parecia que estava falando em outra língua. Olha para você ver. Não ficou nem respeitoso, nem desrespeitoso. Ficou neutro, entendeu? Então, eu costumo escrever dessa forma. Se você está em dúvida em como tratar uma pessoa, simplesmente omite. Que a pessoa sabe que é para ela, né? Então, parecia que estava falando, quem estava falando é eu, então só pode estar falando de mim, tá? E pronto, não precisou de senhor, não precisou de você, não precisou de vossa senhoria, vossa excelência, vossa nada disso daí, tá bom? Como eu sou muito iniciante no conteúdo de programação, não entendi a maioria dos termos usados, sem problema. Porém, acho que com o tempo vai acostumando, sim. Se for um segundo formulário de presença da minha matrícula e e-mail, sabe o que eu estou fazendo para garantir. Beleza. Não esqueça de marcar no finalzinho lá, quem escreveu isso aqui, para enviar uma cópia. Que aí na hora que você marca para enviar uma cópia, tipo isso aqui, ó. Você recebe no e-mail uma cópia disso aqui e aí fica fácil de controlar. Tá bom? Deixa eu ler agora os comentários aqui. Compila. Aqueles exercícios da aula 1 era para fazer no Visual Studio? Não. Fazendo no Notepad++, num outro editor qualquer, Notepad, não precisa fazer no Visual Studio, não. Visual Studio é a partir da aula 4, tá? Tem coisa que é melhor dar um Google, acho que era questão do negócio da instalação, né? Se precisar de ajuda com o Visual G, Diogo, beleza, você baixou o app, Notepad++, baixar a versão 32 ou 64. Isso daí acho que é indiferente, tá? Igual eu acabei de mostrar, eu uso a 32, mesmo o computador 164, não faz diferença não. Pode fazer pelo próprio Notepad? Pode, só não vai colorir. Professor, até hoje só foi um formulário, né? Então, eu coloquei hoje mais 2. Eu coloquei o da aula 1 que eu gravei e eu coloquei dessa aula de hoje aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem 3 opções já, tá bom? Vamos ver aqui. A gente vai usar C++? Não, só C, tá? Não vai usar C++ em nenhuma aula do curso aqui,
tá? Nenhumazinha. Acho que é isso daí, né? Cheguei no final do chat aqui. Vamos ver. No exercício de fração, a gente, na hora de declarar a variável, pode colocar o numerador e o denominador como números reais ao invés de transformar depois? Vou dar um truque aqui para a gente fazer esse exercício, tá? Então é isso daqui que eu tinha de aviso. Deixa eu ver, já falei do Git. Isso aqui é meu e-mail, né? Deixa eu ver. Ah, isso aqui eu tinha que falar. Seguinte, eu vou disponibilizar para vocês essa planilha aqui e nós já temos um monitor. Ele chama João, tá bom? Vou colocar o e-mail dele. E o seguinte, vocês podem enviar dúvidas tanto para mim quanto para ele. Então, é à vontade. Só que é o seguinte, o João ele vai disponibilizar para vocês as sextas-feiras, aqui ó, 21, 28, 4 e 11 são sexta-feira, né? Aqui ó, 21, 28, 4 e 11. As sextas-feiras, ele vai disponibilizar o horário de monitoria para vocês. Então, eu falei assim, eu estou precisando de uma ajuda mais individualizada aqui, preciso de uma força do João. Vá lá e marca com ele, vira e fala assim, eu preciso aqui que você dá uma atendida dia 21, 8 horas da manhã. Entendeu? Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Logo, logo eu coloco aqui no Classroom, tá bom? Então, pronto, já falei disso aqui também. Já falei do formulário, já mostrei aqui como que aparece para mim. Inclusive, o pessoal está respondendo em DOS aqui, né? Porque no início da aula tinha 30, agora já tem 36. Isso aqui é o Drive, que eu só abri para poder abrir o formulário. É isso. Tá? Não tem mais nenhum aviso. Vou dar uma passada geral aqui nos slides, mas é muito rápido, tá? Muito rápido, só para eu poder chegar nos exercícios, porque já tem uma aula desse slide. Então, vamos supor que eu esteja passando aqui muito rápido, e aí você tem uma dúvida em algum ponto. Aí você manda uma mensagem aí que eu paro, tá bom? Então, por exemplo, vou falar nada disso aqui, ó. Tá? Isso aqui eu não vou falar nada. Isso aqui é conceito, introdução, a menos que você tenha uma dúvida muito pertinente sobre isso aqui, mas não vou parar nessa parte aqui não, tá bom? As linguagens de programação, hardware, software, né, automação, isso aqui tudo mais assim, uma explicação para a gente começar, para não já tomar um código na cara de um aviso e nossa, nem sei do que o Leandro está falando, já apareceu um código. Então isso aqui é mais introdução. Você tem dúvida de alguma coisa disso daqui? Então, Raíssa, não sei. Com Márcio é outra coisa. Igual eu falei na primeira aula, que eu não sei se você estava presente, mas se não tiver, não tem nenhum problema, é assim. Eu dou as aulas e para os alunos do desenvolvimento de sistemas, eu também passo os exercícios e corrijo. Agora, se o Márcio der alguma atividade extra, se ele modificar algum exercício, se ele modificar algum slide, alguma coisa, aí já é com ele. Então, essa aula de ontem com ele, eu não sei nem se foi gravada. Eu não tenho esse conhecimento. As coisas extras que ele faz com automação e com eletrônica é com ele, tá bom? Então, assim, eu realmente não sei dizer. Quem dá info não precisava ver a aula do Márcio ontem, não? Acho que não. Acho que era tudo pertinente só da eletrônica e da automação. Tá. Então, aí o pessoal mesmo já está falando aí, tá? Porque eu realmente não sei. Então, vamos lá, vamos continuando. Isso aqui tudo é introdução, tá? Então, não vou parar em nada disso aqui, não. A menos que você tenha alguma dúvida. E aí eu vou começar nisso aqui, ó. Primeiro slide, para mim, aqui hoje é 17, porque é para tirar dúvida. Então, é o seguinte, o que marca um algoritmo meu? Um algoritmo, ele é marcado pelo início e fim. Então, toda vez que eu vou mexer no algoritmo, vou colocar aqui na minha linguagem de algoritmo, vou ficar coloridinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, início e fim. Tá? Então, se eu vou colocar um algoritmo, é aqui dentro. Então, comecei. Gente, eu não preciso escrever nada antes. Coloca início e fim. Tá bom? Seguinte, não tem nenhuma explicação aqui sobre isso, mas como eu coloquei na linguagem, eu vou falar com vocês. Sempre que eu quero comentar alguma coisa, eu uso //. Aí vocês vão ver que fica verdinho, ó. Tá? Eu usei isso daqui porque é o mesmo do C que a gente vai passar a usar a partir da semana que vem.
Então, se eu vou fazer um exemplo aqui, um exercício, qualquer coisa, eu coloco um comentário em cima dizendo sobre o que é isso. Então, aqui, ó, exemplo de algoritmo. Tá? Beleza. Então, olha só. Isso daqui marca o início e fim do algoritmo, qualquer coisa que tiver aqui dentro faz parte desse bloco. E aí eu vou usar essa palavra com bastante frequência, bloco, tá? Não tem problema não ter usado barra barra não, tá? Só mostrando para vocês. Agora, a partir do momento que você começar a programar em C, é interessante que você use. Então vá acostumando. Seguinte, um bloco, ele contém comandos. Então, isso daqui eu faço questão que vocês façam. Não é opcional. A diferença é que, com o passar dos anos, eu vou punindo mais as pessoas que não fazem. Então, eu quero que vocês acostumem desde o início. Então, por exemplo, se houver uma mudança de disciplinas, tá? E eu voltar a dar aula no terceiro ano, igual eu dava aula antes, tá? Agora eu não estou dando aula no terceiro ano, mas no passado já dei aula. Então, vamos supor que eu volte a dar aula lá no terceiro ano e você trombe comigo lá. Se você não identar, que é o que eu vou explicar aqui agora, de cara eu já vou punir você. Porque isso aqui é obrigação. Sempre que uma coisa estiver dentro da outra, ela tem que estar mais à direita da outra. Tá? Para que eu consiga ver. Tem que ser visual, tem que bater o olho e virar e falar assim, cara, esse negócio aqui tá dentro do outro. Tá? Então isso daqui, ó, eu não considero como opcional. Igual eu falei com vocês, vocês estão começando agora, então eu vou punindo vocês mais à medida que o tempo vai passando. Então se chega ano que vem você tem aula de Aedes e chega e me entrega um código não identado, pode ter certeza que eu vou te punir. Tá? Eu vou tirar ponto seu por conta disso. Isso aqui não é opcional. Você tem que levar isso aqui para a vida. Inclusive, tem linguagem que identação é obrigatória, faz parte da sintaxe da linguagem. Python é uma linguagem que faz parte da sintaxe dela a identação. Você quer dizer que uma coisa está dentro da outra, tem que estar mais à direita da outra. Tá? Então, acostuma com isso aqui. Uma coisa está dentro da outra, está mais à direita. Então, eu vou colocar esse comando aqui, ó, pegar o chiclete, pegar o chiclete. Aqui, ó. Independente se ele colore ou não, não estou interessado. Aqui, ó. Mais à direita. Tá? Então, eu reservei esse slide aqui para falar disso. Tá? Escrever um algoritmo, identa. Ah, qual que é o segundo comando? Retirar o papel. Mais à direita. Mastigar. Mais à direita. Jogar o papel no lixo. Mais à direita. Bom, então você bateu o olho aqui e fala assim, olha, com certeza esses 4 estão dentro de início e fim aqui. Tá bom? Então, acostume-se com isso aqui. Deixa eu ler ali um comentário. Mas quando o código estende para a linha de baixo, ele deve estar na mesma linha do começo do código ou mais à esquerda? Mais à esquerda. Tá? Então, vamos supor que esse carinha aqui, ó, tá? Ele... Cada um tem um estilo, tá? Vocês vão ver como que eu faço ao longo das aulas aí. Mas vamos supor que esse comando aqui eu só pudesse escrever até aqui. Então ele continuaria assim, ó. Tá? Ou de preferência um pouquinho mais para dentro. Não uma indentação completa, mas um pouquinho mais para dentro, para a pessoa entender que isso aqui faz parte disso. Tá? Não faz isso aqui não. Era essa a sua dúvida, Iago? Beleza. Continuando. Como seria o algoritmo para fazer uma prova? Então olha isso aqui, ó. Esse algoritmo aqui já tem umas outras palavras reservadas, tipo enquanto, tipo fim do se, fim do enquanto, tá? O que você não ouviu, Davi? O que eu faço com o texto? Não, aqui eu só expliquei que esse texto aqui, ó, você está falando da quebra? Tá, a quebra é o seguinte, ou você coloca assim ou um pouquinho para dentro, mas nunca assim.
Isso que eu falei. Tá? Isso aqui de jeito nenhum. Então, olha só. Esse texto aqui, ele tem umas outras palavras reservadas, tipo esse enquanto, se não, fim do se. E como aqui está tudo numa cor só, está marcado de sublinhado. Se você pegar esse texto e colocar aqui, ó, ele vai ficar colorido. Então, tipo aqui, ó. Enquanto. Tá vendo? Não há necessidade de eu sublinhar, porque é uma palavra reservada, já ficou colorido de azul. Ah, se eu colocar se não, também. Tá? E fim do se. É tudo junto? Não lembro como que eu coloquei. Acho que eu coloquei fim se. Isso. Fim se. Tá? Então eu coloquei aqui fim se, palavra reservada. Tá bom? Então, olha só, o que eu quero mostrar aqui? Vou fazer uma linha. Início, fim. Isso aqui tudo não está dentro do início e fim? Olha só. Vou tentar fazer uma linha reta aqui. Ó, tá vendo? Todo mundo à direita dessa linha vermelha. O enquanto. Essa galerinha aqui não está toda dentro do enquanto? Então, olha só. À direita dele. Esse resolvê-la não está dentro do se e se não? À direita. Esse aqui não está entre o se não e o fim do se? À direita. Tá? Então aqui, ó. Atenção a essas coisas. Quando uma coisa está dentro da outra, ela tem que estar mais à direita. Tá bom? Por que eu resolvê-la está na linha de baixo? Porque é um comando. É um comando que está dentro desse aqui. Como vai saber as palavras-chave? À medida que você for estudando aqui, você vai vendo as palavras-chave. Se você quiser dar uma olhada aqui também, ó. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui, ó. Isso daqui é da linguagem que eu coloquei. Todas essas palavras aqui são palavras reservadas. Aí aqui é o jeito como eu colori cada uma delas. Mas todas elas são palavras reservadas. Esses carinhas aqui ficam roxos. Esse fica de outra cor que eu não lembro qual que é. E esse aqui fica azulzinho. Não, como configura, eu já fiz a configuração. Se você utilizar meu arquivo de configuração, já vai ficar assim. Se você utilizar outro aplicativo, aí é com você. Por que que não está sublinhado? Porque resolvê-la não é palavra-chave. É um comando só. Tá? Isso aqui é só explicação do algoritmo. Qual que é o algoritmo para fazer prova? Não tem nenhum comando propriamente dito aqui de imprimir nem nada. Tá? Então, qual que é a orientação? O algoritmo para fazer a prova. Você vai ler a prova, pegar o lápis, enquanto houver questões em branco e o tempo não terminou, você faz isso. Se souber a questão, resolve. Se não, pula para outra. Tá? Isso aqui é um exemplo. Isso aqui não roda. Tá? E como que é o ler a prova? Você que vai implementar depois. É só explicação. Tá? Vamos ver. Inclusive, como o imprime e o leia, eu não sei desse contexto aqui. Deixa eu ver qual que era a pergunta. Eu acho que eu já mostrei como que eu coloquei lá as palavras-chave. Né? Qual a diferença do comando se não e se não? A próxima aula, aula 2. Tá? Preocupa não. O se não seria sublinhado também? Mas o se está sublinhado. Aqui, ó, ele é uma palavra reservada. Ele está sublinhado. É como se essas palavras reservadas estivessem puxando setinhas novas em fluxograma? Quase todas elas sim. Na verdade, elas podem virar até um bloco de coisas. Tá? Vocês vão ver a partir da aula 2. Então, ele não necessariamente vira uma setinha. Ele pode virar uma setinha com outros símbolos. Tá? Então, não tem essa relação de um para um, não. Tá bom? Vamos lá. Então, o algoritmo é a representação de que um programa deve fazer em pseudolinguagem. Então, essas coisas aqui, elas não precisam necessariamente corresponder a um comando, porque não é uma linguagem de programação. Quando você estiver fazendo
Em C, aí ele precisa corresponder exatamente a um comando, tá bom? Beleza. Vamos lá, isso aqui já falei no negócio, como que é o comando, né? Você vai colocando, separado por ponto e vírgula. A questão da variável. Então vamos lá, porque a gente vai fazer exercício aqui rapidinho daqui a pouco. Então eu vou colocar o tipo da variável, e a variável é o quê? Um espaço de memória onde eu vou armazenar algum valor de um determinado tipo. E aí a gente vai entender isso aqui direitinho fazendo os exercícios, tá? Os meus tipos de variáveis, então eu tenho inteiro, real, string, lógico e caractere. Dependendo do que eu for, sublinhado é quando é palavra-chave. Entendeu? Palavra-chave. Que você não pode utilizar mas estava sublinhado no outro, sublinhado onde? Aqui, ó. Então, é porque aqui no tipo do dado vai vir ou inteiro, que é palavra-chave, ou real, que é palavra-chave, ou string, que é palavra-chave, ou lógico, que é palavra-chave, ou caractere, que é palavra-chave. Então aqui ele está te mostrando que se você colocar uma dessas 5 palavras, você sublinha. Entendeu? Beleza. Então aqui a gente vai usar algum desses tipos aqui. Aí aqui dando um exemplo, né, igual aqui, ó, inteiro é uma palavra-chave, você sublinha. String é uma palavra-chave, você sublinha. Tá, isso aqui tem problema de indentação, esse carinha aqui, ó, tem que estar alinhado com esse aqui. Ele não está mais à direita, não. Depois eu vou consertar isso aqui, ó. Tá? Ele fica coladinho aqui dentro, tá? Não é mais à direita, não, porque ele não está dentro disso aqui. Tá? Vamos lá. Então, exemplo, igual eu gravei lá no vídeo, né? Falando da variável x, que é do tipo inteiro, a variável y, que é do tipo inteiro, a variável string, a variável nome, que é do tipo string. Isso aqui tudo eu gravei lá no vídeo com vocês. Eu estou só dando uma passada. Aqui as regras de palavra reservada, o que você pode fazer, o que você não pode. Aqui a questão da constante, que é quando você associa um número a uma palavra, para você não ficar utilizando o número. Isso aqui eu frisei bem no vídeo, para quem já assistiu o vídeo, já sabe que tem que usar isso aqui. Não é para colocar constante literal no código. Se vocês virem exemplos que outras pessoas fizerem, provavelmente tem aqui nos slides, eu não alterei todos ainda, eu quero que isso incomode vocês. Tá? Quando você bater um olho no código e o cara foi lá e colocou uma constante literal, o que é a constante literal? É o número. Sabe? Ele chegar e escrever lá no código 3.1416. Aquilo tem que incomodar vocês. À medida que vocês forem programando, vocês vão ver a importância de ter constante. Você bate o olho no código, o cara foi lá e colocou 9, você olha assim e fala assim, gente, 9? O que é esse 9 aqui? A menos que o negócio esteja na conta, né, numa fórmula, qualquer coisa, que você vai colocar o número, óbvio. Mas se aquele número ele tem significado, igual por exemplo o 9, número de dígitos do celular. Então vai lá e cria uma constante chamada número de dígito do celular e põe 9 nela. E aí você coloca no seu código número de dígito do celular, porque na hora que a pessoa bater o olho, ela já sabe que é o número de dígito do celular. Independente de quantos são, se são 5, 10, 15, 200, não interessa. É o número de dígito do celular. Tá? Então, assim, levem isso aqui para a vida de vocês também. Tá? Precisa estar no código de vocês quando for pertinente. Tá bom? Mas essa constante entra onde no código? Olha aqui, ó. Dentro do bloco. O bloco onde ela vai ser usada. Posso usar um código de número para frases? Eu não entendi a pergunta, Raiz. Dá para criar quantas constantes quiser? Sim. Quantas constantes quiser. Posso escrever em prima ao invés de imprimir? Pode. Isso aí é indiferente, Vitória. Eu estou mais interessada na explicação. Eu não sei nem
Eu acho que eu coloquei, inclusive, todos os dois aqui. Quer ver? Imprima. Não, imprima eu não coloquei, não. Se você escrever com A, não vai ficar colorido. Só isso. Mas pode sim. Aí aqui, os operadores. Aqui como que a gente escreve, né? Porque você não vai colocar colchete, chave e parênteses. Isso aqui é da matemática. No computador a gente usa só parênteses. Colchete e chave tem outro significado. Aqui, o igual para poder atribuir. Ah, então eu estou passando bem rápido, porque já tem uma aula disso aqui. Mostrando precedência, parênteses, a função de leitura que é o leia, né? Que ele vai ler alguma coisa e colocar nessa variável. Tá, aqui o imprime, que ele vai sair com o valor e tudo. Exemplo, né? Um algoritmo que calcula o salário. Esse aqui eu tenho que corrigir também. Então já tem duas correções para esse slide aqui. E aqui está o exemplo do algoritmo. Aqui fluxograma, para a gente poder fazer o desenho, então uma coisa associada com a outra. Então aqui, ó, a palavra reservada início é sempre esse bloquinho aqui, ó. A palavra reservada fim é sempre esse bloquinho. E aí você vai colocando seus comandos na ordem com que eles vão sendo executados. Bom, vamos lá. Quando eu quero colocar algo dentro de outro, usando o igual, eu devo sublinhar ação? Não. Nem está feito isso aqui, tá? Não, aqui, ó. Não. Sublinhar é só a palavra reservada. Voltando aqui no algoritmo, vamos lá. Quando a gente vai citar mais de uma variável usando a vírgula, pode colocar espaço entre ela? Pode, sem problema. Ou tem que ficar tudo junto? Não, pode colocar espaço. Inclusive deve colocar espaço, fica mais bonito. Porque na plataforma que eu uso tem um bloco para variáveis e um bloco para código em si. Então eu queria saber se ela constante fica no bloco das variáveis ou no bloco do código. Aí tem que ver na plataforma que você está usando. Mas provavelmente é no bloco das variáveis. Tá? Aqui, como é tudo um código num arquivo só, você vai colocar no iniciozinho aqui, tá bom? Então aqui variáveis, o fluxograma, né, eu expliquei isso aqui também, que não necessariamente cada retângulo disso aqui precisa fazer uma única coisa, o retângulo ele pode fazer mais de uma coisa, igual aqui, ó. Esse retângulo aqui seria declaração de variáveis, sabe? Então isso aqui tudo está no vídeo, eu tenho certeza que eu falei isso aqui no vídeo. Então estou só dando uma passada rapidinho aqui. O leia, tá? Ele vira esse paralelogramo. Então, o que está implícito na hora que a pessoa bate o olho aqui? Que vai pedir o nome para a pessoa e o que a pessoa digitar vai parar dentro dessa variável nome aqui. Esse aqui, essa forma geométrica aqui, significa que vai mostrar na tela para a pessoa olá, seguido no nome que a pessoa digitou aqui. Então, vamos ver ali o que a Raíssa vai escrever. Enquanto ela não escreve, eu vou passando aqui, tá? Aqui sempre fala que é no sentido da seta, é óbvio, né? Senão não precisava de seta. Então, primeiro ele começa aqui, depois declara a variável, lê o nome da pessoa, imprime e finaliza. Tá? Nessa ordem. Outro exemplo aqui, tá? Que é o mesmo daqui de trás. Cadê ele aqui? Cadê o algoritmo? Deixa eu achar. Aqui, ó. Esse mesmo algoritmo virou esse fluxograma aqui. Posso fazer fluxograma na horizontal? Pode. Não é problema não. Tem na seta, para a pessoa conseguir acompanhar? Pode sim, sem problema. E os exercícios? Então vamos fazer esses exercícios rapidinho aqui nos nossos últimos minutos de aula, para que a gente tire dúvidas e por aí vai. Que eu acho que as dúvidas aparecem mais na hora que a gente começa a fazer os exercícios. Então vamos lá. Para cada exercício, implemente seu algoritmo e o fluxograma. Então eu vou fazer aqui os algoritmos e aí, se der tempo, a gente faz algum fluxograma aqui, tá bom?
Comando como leia e imprime deve ser sublinhado? Não, não precisa. Nenhum comando precisa ser sublinhado. Então vamos lá. Vamos começar com esse carinha aqui. Ó. Então vou só colocar o comentário aqui para ele poder ficar contextualizado, tá bom? E aí a pessoa já bate o olho aqui na solução e vê que trata-se desse exercício. Né? Se trata desse exercício. Então olha só. Início e fim. Pronto. Não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que começa com início e fim. Tá? Não, precisa corrigir não, Guilherme. Precisa não. Então vamos lá. Faça um programa que leia e imprime o nome, idade e sexo do usuário. Então vamos lá. Vou começar declarando as variáveis. O nome da pessoa você vai colocar numa string. Então, string nome. Tá? Aqui ele sublinhou para poder diferenciar dessa palavra-chave aqui. Tá? E porque eu coloquei aqui na minha linguagem. Lembrando que fui eu que fiz esse negócio aqui, ó. Tá vendo? String aqui, ó. Então eu falei que eu quero ele sublinhado. Ah, se eu não quiser ele sublinhado, quero ele itálico. Eu que modifiquei, tá? Eu que fiz esse negócio aqui. Então já mudou aqui. Ah, eu quero trocar de cor, tá bom? Vou deixar assim por enquanto. Ainda não fiz exercício. Preciso sublinhar as palavras-chave. Mesmo se te mandar os exercícios no Notepad++, se você manda o exercício no Notepad++, você vai mandar um arquivo. E eu vou abrir no meu Notepad. Não tem como você sublinhar no Notepad++, não. Tem que colocar // declaração de variáveis? Não. Não. Você vai pegando o jeito de comentar com o passar do tempo. Então, olha só. Aqui é a minha variável nome, tá? Do tipo string. E aí o seguinte, vamos assumir que a idade da pessoa é sempre inteira, tá? Para eu poder resolver essa questão aqui. Então, a pessoa não tem 3,2 anos. Ela tem 1, 2, 5, 50, 100, 121, tá bom? Então, inteiro, idade. E alguém no início pediu para poder falar um negócio de homem, de mulher aí e tal, para poder testar o tipo booleano. O que acontece? Se a pessoa quiser fazer aqui com string, com caractere, a Vitória está falando ali, e tudo, à vontade. Eu não estou aqui para poder discutir coisa de homem e de mulher, não é isso daqui. A Vitória pediu, eu vou fazer com o booleano, que é o lógico, que é para dizer se a pessoa é homem ou não, tá? Ou se ela é mulher ou não. O que acontece? O tipo booleano, mas é bom discutir isso aqui, Vitória, é o seguinte, o tipo booleano, ele não serve para dizer se uma coisa é uma coisa ou outra. Ele não serve para isso. Ele serve para dizer se aquela coisa é ou não alguma coisa, mas não uma coisa ou outra. Você vai entender. Então, por exemplo, eu não faço isso aqui, ó, lógico, e eu não faço isso aqui, ó, homem ou mulher. Isso aqui está errado. Por quê? Se a variável chama homem ou mulher e ela for verdadeiro, acho que é true, qual que é a palavra? Eu não lembro, verdadeiro. Deixa eu ver qual que é a palavra reservada que eu coloquei. Acho que esqueci de colocar, mas não tem problema não. É verdadeiro ou falso, tá bom? Só não vai ficar colorido. Então, olha só. Se eu escrever verdadeiro, quer dizer que a pessoa é homem ou mulher. Tá? Então, assim, o nome da variável ela tem que fazer sentido. Não, mas aí a pessoa tem que escrever por extenso a idade? Não, é o que eu acabei de falar. A idade da pessoa é um número inteiro. Então ela tem 1 ano, ou 2, ou 50, ou 99, ou 121. É um número inteiro. Ela tem que escrever por extenso, não. E aí vamos lá. Então, olha só. Porque o M está em maiúsculo. Gente, porque eu quis colocar esse nome, ué. Entendeu? Aqui, ó, para a pessoa olhar homem ou
mulher. Entendeu? Porque eu não posso colocar espaço. E eu não gosto de underline para os negócios, não. Então, homem ou mulher. Mas eu ainda estou explicando. O que é o tipo lógico? Está lá na aula também. O tipo lógico é que ele só armazena verdadeiro ou falso. Aqui, ó. Armazena somente valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, quando eu volto aqui no exercício e falo lógico, tá? Poderia ser caractere? Poderia. Eu estou fazendo com lógico aqui para poder tirar a dúvida da Vitória. Eu acho que foi ela mesma, tá? Fala o C ou não fala? É Vitória ou Victória? Então, beleza. Então, da Vitória mesmo. Então, olha só, isso aqui é para tirar uma dúvida da Vitória. Inclusive, a solução que está disponível lá no GitHub, eu acho que eu uso um caractere. Tá? Vamos conferir aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó, eu uso um caractere. Então, meu objetivo aqui não é discutir nada, não. Melhor ou pior solução. É tirar a dúvida da Vitória nesse ponto. Então, o que eu estou mostrando é o seguinte, que sempre que você coloca alguma coisa do tipo lógico, a resposta tem que ser sim ou não, verdadeiro ou falso, tá? Então, quando você cria um tipo lógico e fala homem ou mulher, esse nome de variável está ele não faz sentido, entendeu? Por quê? Quando você responde verdadeiro, quer dizer que a pessoa é homem ou mulher. É igual quando chega, sei lá, nasceu uma criança, aí você chega e vira e fala assim, é menino ou menina? Aí a pessoa responde sim, entendeu? Porque é um menino ou uma menina. Tá? Então, esse tipo lógico, ele não serve para perguntas desse tipo, homem ou mulher. Tá? Tem que ser uma pergunta cuja resposta seja sim ou não, verdadeiro ou falso. Então aqui, ó, para poder exemplificar a dúvida da Vitória, olha só como vai ser a pergunta, tá? Seria string no caso? Não. Aqui eu estou fazendo como lógico para tirar a dúvida da Vitória. Eu posso fazer como caractere, posso fazer como quiser. Eu estou fazendo como lógico para tirar a dúvida dela, para mostrar um exemplo de uso de lógica. Tá? Então, olha só, lógico. Aqui eu poderia fazer a pergunta: é homem? O que quer dizer aqui? Que se é homem, verdadeiro. Se não é homem, que é falso, no meu caso aqui está implícito que é mulher, porque as opções são homem ou mulher. Vocês entenderam a diferença? Eu falar homem ou mulher está errado. Porque verdadeiro não diz que é homem e falso diz que é mulher. Entendeu? Agora, se eu colocar é homem, aí já faz sentido. Porque se eu falo que é verdadeiro, então significa que é homem. Se eu falo que é falso, significa que não é homem. Poderia ser inteiro? Tipo 1 para homem, 2 para mulher? Poderia. Poderia. Inclusive até outros gêneros, se você quiser discutir sobre isso também. Entendeu? Então, mas, igual eu falei, meu objetivo aqui na aula não é discutir sobre isso, tá? Eu estou tirando a dúvida de lógico, tá bom? Então, se eu declarar a variável lógico, resposta e aplicasse dessa forma, imprima o sexo, o usuário, não sei o que, resposta verdadeira, leia a resposta estaria certo? Não, estaria errado, né? Porque qual que é essa resposta? Entendeu? Seria assim, ó, eu vou fazer desse jeito aqui, aí se você tiver dúvida, você pergunta, tá? Então, olha só. Faça um programa que leia e imprime o nome, idade e sexo do usuário. Então, vamos lá. Só para deixar claro que aqui eu vou interagir com o usuário.
Pode dar um exemplo de caractere? Posso. Tipo assim, ó, caractere. Sexo. E aí eu falo assim, homem, entendeu? Ou então eu escrevo mulher, entendeu? Tipo assim, caractere é um único símbolo entre aspas simples, tá bom? Igual tá aqui, ó. Na verdade aqui nem tem a negócio porque eu só fingi que a pessoa digitou, né? Então vamos lá, interação com o usuário. Então imprime. Primeiro eu quero ler o nome da pessoa, né? Então digite o nome. Pronto. E agora eu vou ler o nome da pessoa. Aí agora eu quero ler a idade da pessoa. Então imprime, digite a idade. E vou ler a idade. E aí eu vou colocar imprime. A pessoa é homem? Entenderam? Aqui a pessoa vai responder verdadeiro ou falso. Não está perguntando se é homem ou mulher. Está pedindo para imprimir o sexo do usuário. Mas, para dar o exemplo de lógico, que a Vitória perguntou, eu estou utilizando isso aqui. Ó. Então, a resposta para um tipo lógico tem que ser sempre sim ou não, verdadeiro ou falso. Tá? E agora vamos lá. Agora que eu já interagi com a pessoa, eu vou mostrar as respostas. Então, vamos lá. Então, imprime. O nome da pessoa é nome. Imprime. A pessoa tem idade, anos. Tá? E aqui, aí o que vai acontecer aqui? Vocês ainda não viram estrutura condicional, que é da aula 2. Então, você só tem a opção de dizer se a pessoa é ou não homem, porque afinal de contas foi essa a pergunta que você fez. Então, imprime a pessoa é homem. Entenderam? Ah, eu vou fazer isso aqui agora com Leandro, supondo que fosse o tipo lógico e perguntasse se é homem, a gente teria que falar que só pode responder com sim ou não? Então, o que que acontece? Foi boa a sua pergunta, tá, Guilherme? É assim, isso aqui não roda, tá? Como isso aqui não roda, você vai fingir que a pessoa vai responder sim ou não. Mas quando você estiver usando uma linguagem de programação de verdade, você tem que informar para a pessoa qual que é o tipo de entrada válida, entendeu? Para que ela não coloque coisas que não são permitidas. Ah, então aqui você vai assumir que a pessoa já está, que ela só vai conseguir entrar como verdadeiro ou falso, como sim ou não. Mas na hora que você está fazendo o programa, aí você tem que colocar, tá? Professor, pode colocar o sexo como string? Pode, entendeu? Aí você vira e fala assim, o sexo da pessoa é, pronto, aí a pessoa escreve homem, mulher, neutro, o que ela quiser. Pode sim. Alguém abriu o áudio aí, pode falar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Fui eu que perguntei, pedi essa questão do lógico. E aí, tipo assim, falou que pode responder com sim ou não. Então eu poderia fazer uma afirmação e perguntar, por exemplo, laranjas são azuis, correto? Aí a pessoa teria que responder sim ou não. Isso. E foi basicamente o que eu fiz. Poderia aplicar assim? Porque Poderia, eu mas perguntei, tipo assim, o sexo e idade do usuário tal são, respectivamente, a sexo, a idade, e aí eu perguntei, verdadeiro ou falso? Aí a pessoa responderia, verdadeiro ou pois é, falso. mas como que você perguntaria com verdadeiro ou falso o sexo da pessoa? Não, eu tô perguntando a afirmação toda que eu fiz, entendeu?
Eu passei todas as informações que eu recolhi do usuário, eu coloquei numa afirmação e perguntei se a afirmação era verdadeira ou falsa, para ela me confirmar se tudo que eu recolhi dela tá certo. Entendeu? Tá, aí no caso, você está confirmando as informações. Isso, exatamente. Não, confirmar as informações, tudo bem. Mas você entendeu aqui que no meu exemplo, não tem jeito de eu perguntar se a pessoa é homem ou mulher usando o tipo lógico? Entendi. Não, então beleza. Se fosse me No caso, perguntar para homem ou mulher, eu confirmar, teria que usar string? como é que é? Se eu fosse perguntar é homem ou mulher, eu teria que usar string? Não, se você perguntar é homem ou mulher, aí você teria que dar a opção para a pessoa, ou dela escrever homem, ou ela escrever mulher, ou você falar assim, ó, vamos supor, uma outra opção, eu poderia colocar caractere, sexo, por exemplo, e aí eu faço assim, ó, digite o sexo da pessoa. Aí eu coloco assim, H para homem, N para mulher, por exemplo, entendeu? Entendi, E aí obrigada. ficaria assim, leia, sexo, e aí no caso, na hora de rodar, a pessoa colocaria lá assim, H, aí ela colocaria M, entendeu? Entendi, obrigada. Mas para afirmação tá tranquilo. Pode perguntar verdadeiro ou falso, e aí a Pode. resposta é ok, obrigada. Era Ah, essa a dúvida. beleza. Vamos ver aqui o que escreveu. Pode ter espaço em branco no comando de imprimir? Aqui dentro pode. Aqui não. Tá? Aqui pode, aqui pode. Tudo que tiver entre aspas duplas, você pode colocar o espaço que você quiser. Professor, Ah, uma questão que eu tenho. Eu posso colocar a idade como string? pode, mas idade não faz sentido como string. É isso que eu ia perguntar também. Né? Porque como que seria uma idade como string? Para a pessoa escrever 3 anos e 2 meses, por exemplo? Não, porque eu pensei que, tipo assim, você pode escrever como texto um número, né? Você pode escrever, passar o número como texto. Você não vai poder usar o número como para operação, mas você pode passar. Pode sim, mas o que acontece? Todas as vezes que você utiliza um tipo que não é o adequado, provavelmente você vai ter problema para frente. Então vamos supor, se você está esperando que a idade ela seja um número, é porque você vai fazer algum tratamento para frente com relação à idade, sei lá, é maior do que 60. Então, é importante que ele seja número para que você consiga comparar com o número. Agora, se o cara digitou 60 em texto, primeiro você tem que converter 60 de texto para um número para depois você conseguir comparar, entendeu? Não é possível você comparar o texto 60 com o numeral 60, porque você só compara coisas do mesmo tipo. Você não compara string com lógico, você não compara inteiro com caractere, entendeu? Você só compara coisas do mesmo tipo. Sim, sim. Então é melhor colocar como inteiro mesmo, né? No caso da idade aqui, sim. Ou no mínimo como real. Se você assumir que a pessoa pode colocar fração de ano. Então vamos supor, a pessoa Nossa, tem... será que tem gente assim, não, velho? então, sei lá, dependendo, né? Vamos supor, a pessoa quer colocar, sei lá, 35 anos e 7 meses. Então eu teria que ver aqui quanto que é a fração de 7 sobre 12, e aí a pessoa vai lá e digita 35,58, entendeu? Mas eu acho que não é o caso para esse exercício, não. Vamos ver aqui, ó. Posso fazer o exercício sem essas barra-barra? Já respondi que sim. A barra-barra eu acho que é interessante para que vocês tenham ideia do que está acontecendo. Você vai colocar um comentário, mas não é obrigatório, não. Não por enquanto. Depois, à medida que vocês forem programando, tendo aulas e aulas e aulas, isso passa a ser obrigatório. Se eu chegar e olhar o código também e estiver bagunçado, também não vai ser legal, não. Depois vocês perguntem para os alunos do segundo ano. Mas eu quero que vocês façam código ostentação, tá? O meu lema como professor é levar vocês a fazer um código ostentação. A pessoa tem que bater o olho e falar, não, mas esse código é lindo.
sabe? Esse é meu objetivo. Fazer os trem avacalhado não precisa de assistir aula, não. A gente já faz as coisas avacalhadas por natureza. A gente já nasce fazendo as coisas avacalhadas. Tá? Então, é interessante que a gente siga um caminho, e o caminho que eu quero levar para vocês é fazer um código legal, bonito, ostentação. Então, eu chamo de código ostentação. Tá? Depois vocês perguntam para os alunos do segundo ano. Mas chegar no final do ano fazendo código horroroso não pode, não. Agora não vai ter comentário e tal, mas depois tem que ter. Isso, é programação ostentação. Tá? Deixa eu ver aqui mais comentário, que já está acabando o horário da aula também. Professor, posso escrever esse comando, mostrar a resposta tudo em uma linha colocando? Pode. Pode sim, viu, Caio? É isso daí, né? Mas entenderam? Deixa eu ver qual que era a 2 aqui. Faça um programa que leia o nome do aluno e sua nota de 3 provas. Em seguida, imprima o nome do aluno junto com a média das 3 provas. Vou fazer rapidinho aqui, até porque já tem a solução também, né? Mas a ideia é que você faça assim, ó. Se aqui no caso, a nota do aluno é interessante que ela seja real, porque o cara pode tirar 2.3, 5.9 e tudo. Então você vai colocar real, nota 1, nota 2, nota 3. E aí você vai ler essa nota do cara. Então, imprime, digite a nota da prova 1. E aí eu vou copiar isso aqui, né? O que é que tá faltando? Ah, tá. Aqui. 2 e 3. Tá? Para eu poder ler as notas da pessoa e depois eu vou imprimir a média. Então, imprime a média das provas Aí você vai colocar aqui, ó. Ah, eu posso colocar isso aqui numa linha separada? Pode, mas isso aqui já está fazendo a conta, sabe? Então você está pegando a nota da prova 1 com a nota da prova 2 com a nota da prova 3 e dividindo por 3, né? Porque é a média de 3 provas. Então é somar os 3 e subtrair. Tá? E vamos ver qual que é o próximo. Deixa eu ler isso aqui do lado. Tem problema em colocar a nota inteira? Não tem problema, mas aí o cara não pode tirar 2.3, ele só pode tirar 2. Sabe, 2, 5, 9. Então eu acho que faz sentido a nota ser real e não inteira, mas inteiro não está errado. Vamos supor que é múltipla questão. A nota da prova da pessoa, assumindo que cada questão é um ponto, só pode ser inteira, então não precisa ser real nesse caso. Primeiro você imprime, ele coloca a idade e depois você lê. Que idade? Não tem idade aqui não. Você está falando da outra aqui, né? Não, é porque primeiro eu estou passando a instrução para a pessoa. Ah, tá. Não, beleza. E aí vamos ver essa última aqui para poder finalizar. Faça um algoritmo que leia o numerador e o denominador de uma fração e transforme em um número decimal. O que acontece? Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? O numerador e o denominador, no caso aqui do exercício, eles não podem ser reais. Tá? Porque é esperado que eu escreva uma fração assim, ó. Que eu escreva uma fração assim, ó. Então, esse carinha aqui em cima tem que ser inteiro. E esse carinha aqui tem que ser inteiro. Tá? E isso aqui vai virar algo decimal, tipo isso aqui, ó. Sei lá quanto que dá 4 por 9.
Mas vai virar esse 0, 4, 4 aqui, ó. Tá? Professor, Ah, não pode de jeito nenhum numerador e denominador ser isso, porque, por exemplo, sei lá, se a gente estiver considerando uma fração em cima de outra fração, aí vão ser números reais em cima de números reais. então, E vai dar um se você denominador. considerar uma fração em cima de outra fração, aí sim. Mas eu acho que aí você já está colocando dificuldade que não era o objetivo dessa questão, sabe? Era só isso aqui, um numerador. Mas pode ser isso aqui, ó. Pode. Não tem nada que Ou um impeça. número decimal sobre outro, Ou enfim, decimal. tem Mas isso. mas a questão era para ser bem simplesinha. Então era tipo isso aqui. É que eu Ó. pensei em fazer meio uma calculadora mesmo, para a pessoa colocar o que ela quisesse. Mas estaria errado? Não, errado não. Mas não era o objetivo da questão, não. Você só fez mais do que necessário. Então eu posso entregar assim, como real mesmo. Pode, sem problema. Tá? Mas aí, deixa eu mostrar para vocês qual que era o truque aqui. Se eu chegar e colocar aqui, ó, real, fração, e fizer fração é igual numerador. Tá? Tem toda a parte de interagir com o usuário, tá? Leia o numerador, leia o denominador e tudo. Tô pulando essa parte aqui porque a gente já até passou do tempo do final da aula. Mas aqui, ó, numerador dividido por denominador. Isso daqui, tá? Tem uma série de implicações. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Inclusive, eu vou voltar num slide aqui, ó. Quociente inteiro da divisão, tá? Então, vamos supor que eu faça 9 por 2, tá? Então, se eu fizer 9 div 2, a resposta é 4. Tá bom? Então, teoricamente, se eu só usar a barra, eu já estou transformando a divisão numa fração. Então, seria simplesmente isso aqui, ó. Tá? Só que a solução que eu coloquei aqui já é para levar vocês um pouquinho mais para frente, tá? Para que vocês já comecem a acostumar com a questão dos tipos. Por quê? Apesar de essa resposta aqui ela estar correta, para a maioria das linguagens de programação, isso aqui não dá a fração. Tá? Se você colocar 9 no numerador e 2 no denominador, não aparece 4.5 aqui, aparece 4. Por quê? Que é essa explicação que eu coloquei aqui em cima. E eu vou explicar aqui agora para vocês. Na maioria das linguagens de programação, quando você divide inteiro por inteiro, o resultado é inteiro. Não é real. Agora, se uma das parcelas é parcela mesmo? Não sei, falhou agora, porque adição e subtração é parcela, né? Mas, sei lá, esqueci agora. Se um deles for real, o resultado é real. Então, o que acontece? Mesmo que esse cara aqui seja inteiro, e mesmo que esse cara aqui seja inteiro, se eu transformar um dos dois em real, o resultado é real. Então, o que eu faço? Eu multiplico esse numerador aqui, ó, por 1.0, porque aí eu transformo ele que era inteiro em real e depois real dividido por inteiro dá real. Não, dividendo e divisor, eu sei o nome de cada um deles. Mas eu achei que tinha um nome para os dois, sabe? Tipo assim, parcelas, ou como é que é? Tipo, fatores, entendeu? Igual na multiplicação é fatores. Mas na divisão eu não sei se é fatores também. Eu esqueci esse nome agora. Se tiver esse nome eu esqueci. É porque adição e subtração é parcela, multiplicação é fatores e divisão eu esqueci. Entendeu? Então é o seguinte, se um deles for real, o resultado é real.
Tá? Então é só esse truquezinho aqui para vocês já irem acostumando, porque nas linguagens de programação, a grande maioria, divisão de inteiro por inteiro dá inteiro. Então essa coisinha que está aqui, ó, no slide, isso aqui, ó, não costuma estar presente na maioria das linguagens de programação. Então é sempre a barra, tá? Só que quando você coloca a barra em inteiro com inteiro, dá inteiro. Quando você coloca a barra em real com inteiro, dá real. Quando você coloca a barra em inteiro, inteiro e real, ou real e inteiro, dá real. Tá bom? Deixa eu ver ali, ó. Quando você multiplica por 1.0, o 12 ficaria 12.0? Perfeito. Exatamente por isso que eu multiplico por 1.0, Guilherme. Tá? Para transformar o inteiro, que seria o 12, em real, que é 12.0. Tá? E vamos ver o que o Diogo escreveu ali. Não pode ser numerador vezes 1 dividido pelo denominador. 1 dividido pelo denominador? Não, né? Por quê? Senão volta no mesmo problema que eu tenho aqui, porque 1 é inteiro e o denominador é inteiro, inteiro dividido por inteiro dá inteiro. Não é pela sua lógica matemática, que a lógica matemática está certa, né? Numerador vezes 1 sobre denominador é a mesma coisa de numerador dividido pelo denominador. A parte matemática está correta. O resultado dá errado pelo fato de que inteiro dividido por inteiro dá inteiro. Agora, se você fizesse numerador vezes 1.0 dividido pelo denominador, aí ok. Tranquilo, gente? Ô, professor, então é bom eu multiplicar por 1.0 em cima e embaixo, né? No Não, numerador só e no precisa de um denominador. deles. Só um deles. Mas e se o outro for... Não for... Esqueci o nome. Inteiro? Se um for real e outro inteiro, tipo assim... Então, mas se um for real e o outro for inteiro, o resultado é real. Ah, é. Então Beleza, basta valeu. que um deles seja real. Então, por exemplo, real por real é real. Inteiro por real, real. Real por inteiro, real. O único que dá inteiro é inteiro por inteiro. Lembrei da porta-or com esse exemplo. Tem a ver com a... Assim, não tem a ver não, mas é uma boa... E na verdade seria OR se real fosse 1, né? Mas vocês já tiveram aula de SL não, né? Estão tendo? Já começou. A gente tá começando até agora. Ah, não, beleza. Mas já viram até a porta OR já? Sim, sim. Ah, então tá bom demais. Mas tranquilo, gente? Vamos ver aqui a pergunta do... Só um segundo. Temos que multiplicar o denominador por 1.0 também? Não. Acabei de explicar isso aqui. Eu acho que estava atrasado na resposta. Diga. Se a gente multiplicar, se a gente quisesse duas casas decimais, por exemplo, aí a gente teria que multiplicar por 1.00, não é? Não tem essa relação aqui não. Casa decimal, a gente vai ver isso nas outras aulas, tá? Isso daí tem a ver mais com a linguagem de programação. As casas decimais, elas são simplesmente uma forma de você visualizar o número. Então, se eu chegar e pegar esse número aqui, ó, eu vou fazer aqui para vocês, 4 por 9, e mandar imprimir com uma casa decimal, ele vai imprimir 0.4. Se eu mandar imprimir com duas casas decimais, ele vai imprimir 0.44. Se eu mandar imprimir com 3, ele vai imprimir 0.444, entendeu? O número em si é esse aqui, que está guardado na variável. Como você quer visualizá-la, aí é outra coisa. Então vamos supor que eu faça aqui, ó, 5 por 3. Então 5 por 3. Se eu quiser visualizar com uma casa decimal, ele vai imprimir 1.7. Se eu quiser visualizar com duas casas decimais, ele vai imprimir 1.67. Se eu quiser imprimir com 3, ele vai imprimir 1.667, entendeu? Uma coisa é o número, é como ele está guardado na memória. Outra é como a gente visualiza. Então você pode fazer a conta com a precisão que você quiser, que o número vai ser guardado da forma como ele fez a conta. Aí, na hora de visualizar, que você escolhe como que você quer ver. Entendi, obrigada.
Professor, no Ah, início da aula, eu perguntei se eu podia ser criativa, digamos assim. E aí, por exemplo, no exercício, pede pra gente imprimir os resultados, né? Tipo, o nome, o sexo, a idade. sim, Se eu já tiver imprimido esses resultados e no final eu quiser fazer aquela coisa da lógica que eu te perguntei, eu poderia fazer um extra? Não tem problema, pode, não? pode. Você não pode fazer menos do que está sendo pedido. Mas Ok, tá você bom. virar e falar assim, eu tô muito em dose, eu tô doido para fazer, quero testar esse negócio de lógica, quero testar caractere, quero Exatamente. fazer isso aqui, eu tô em dose, não tô me aguentando, não vou conseguir dormir. Pode fazer mais. Tá bom, obrigada, professor. Não, não usa 1,0 Professor, não, é 1,0, viu, Bernardo? Pode falar. é, em relação à multiplicação com ponto zero, você falou que tem que multiplicar por 1,0 para o numerador se tornar real, né? Isso. Aham. Mas e se você, ao invés de colocar ele como uma variável inteira, colocar já diretamente como uma variável real? O resultado lá vai ser real? O resultado vai ser real, mas isso daí volta na pergunta que alguém fez sobre isso aqui, ó. Eu não lembro exatamente quem fez, mas se você fala que o numerador é real, ele vai aceitar o cara digitar isso aqui. E a questão que eu estou resolvendo, o cara só pode colocar numerador e denominador inteiro, entendeu? Entendi. Então, se você referir e fala assim, o numerador é real, nada impede o cara de escrever 4.2. Vamos ver o que mais que o pessoal está falando. Ainda tá dando para me ouvir? Deve estar. Porque agora eu virei youtuber. Eu comprei um negócio de iluminar a cara da gente aqui. Esses LED ring LED, um negócio assim. Nossa, um profissionalismo danado. É isso, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente já passou, blogueirinho. Tô quase abrindo Ô, professor, um então, videolog se eu para mim. colocar Ah, o denominador como real, ele abrange o inteiro também? Tipo assim, se eu colocar que o numerador é real e o denominador também. Aí, se o cara vai lá e coloca inteiro, vai funcionar do mesmo jeito? vai. Ou quando você coloca que é real, nada impede da pessoa digitar 3, porque 3 também é um número real, entendeu? Isso que O tá que não em dúvida. pode é, Valeu. quando é inteiro, o cara digitar 3.2, porque aí eu tô colocando Tá. real no inteiro. Mas o inteiro, ele faz parte, ele é subconjunto do conjunto dos números reais. Então eu Então é posso melhor digitar colocar 3. como real, né? É Entendeu? Aí o cara vai lá e mais... escreve 3.0. Não tem nenhum problema, mas 3.0 ou 3 é a mesma coisa. Tá, obrigado. Eu já fiz uns streams no YouTube aí, dando aula no passado aí. Não, assim, meu objetivo não é ficar tirando ponto de vocês, não, gente. Eu falo. É porque tem algumas coisas que eu sou mais incisivo e outras menos. Entendeu? Igual eu falei alguns minutos atrás. Para fazer avacalhado, não precisa de ajuda, não precisa de aula, não precisa de nada disso. Inclusive, a internet está lotada aí de exemplo de gente que faz as coisas bem avacalhado. É cada código que eu bato o olho na internet que eu falo, gente, esse cara começou a programar hoje. Não tem condição, não. É, é inadmissível o cara colocar aquele código como solução ou exemplo para alguém, sabe? De tão horroroso, tão vacalhado que o negócio tá. E se for para fazer desse jeito, eu não quero ensinar, não. Ó. Eu vou ensinar a fazer ruim igual tantos outros estão por aí. Não significa que eu seja o melhor, não. Tô longe disso. Mas eu tento dar um caminho para vocês fazer um negócio decente. Fazer ruim não precisa de aula, não. Igual eu falei, a gente já nasce aprendendo a fazer os trem errado. A gente aprende a fazer certo, mas nascer fazendo errado a gente já nasce. Beleza, gente? Aqui, nós já passamos 20 minutos do final da aula. Daqui a pouco alguém da escola vai dar uma paulada em mim e falar que eu estou excedendo
o horário das aulas. Tá? Então é o seguinte, eu vou gravar para vocês a aula 2 e a aula 3, disponibilizar logo, e lembrando que é a partir do momento que eu disponibilizar a aula, tá? Então mesmo que já esteja aqui, ó, cadê? Já perdi aqui. Mesmo que a aula 2 e a aula 3 já estejam aqui, você pode ir olhando, mas só conta o exercício quando eu colocar o vídeo do YouTube aqui. Tranquilo? Então é isso, gente. Até mais. Vou encerrar a gravação aqui.